Olá, mamãe! No vídeo de hoje eu vou falar sobre gravidez. Existe diferença entre uma gravidez e outra? Realmente é tão diferente assim como as pessoas dizem? Às vezes uma você tá tão de bem, na outra você está tão mal. Como é que é? Vou contar a minha experiência, então se você quer saber um pouco mais sobre isso, vem comigo. Olá, mamãe! Seja muito bem-vinda ao canal. Eu sou Cíntia Oliveira, mãe do Gustavo e agora a mãe do Guilherme. Guilherme tá aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, grandão aqui, ó. Já estou com 36 semanas, faço 37 semanas agora sexta-feira. Não sei quando esse vídeo vai estar saindo, mas hoje, deixa eu ver, 7 de dezembro eu estou com 36 semanas. E na sexta-feira já faço, dia 10, já faço 37 semanas. E eu vou contar um pouco da minha experiência sobre essa questão da gravidez. Como foi a gravidez com o Guga, né, na época do Gustavo. Como está sendo essa gravidez agora com o Guilherme. Se existe diferença, o que teve em comum, se de fato é muito diferente, como é que é, eu vou contar a minha experiência. Mas antes de iniciar, eu quero pedir para você deixar o like, inscrever-se no canal e ativar o sininho. É muito importante você fazer isso, porque ajuda o YouTube a entender que meu conteúdo é bacana, que você está curtindo, que ele é relevante. Assim ele vai divulgar para outras mamães e eu vou atingir o meu objetivo de ajudar essas mamães também. Afinal, foi para isso que eu criei esse canal aqui, para compartilhar experiências, dicas, para que a gente interaja e a gente possa ser uma rede de apoio nesse universo materno. Então vamos lá, vou contar um pouco da minha experiência em relação às duas gravidezes. Começando pelo começo. Ambas as gravidezes eu enjoei muito mesmo. Eu fico em dúvida se a de Gustavo eu enjoei mais. Eu acho que a de Gustavo eu enjoei ainda mais porque na época eu ainda trabalhava fora de casa. Eu e meu marido, a gente tem uma empresa de cursos profissionalizantes e quando eu engravidei de Gustavo, foi planejado, mas eu estava trabalhando, eu estava viajando. A gente mora aqui na Paraíba, né? E na época eu estava no Mato Grosso do Sul, ou era Mato Grosso do Sul, eu acho. Mato Grosso do Sul, a gente estava trabalhando, abrindo os cursos lá. E foi um momento muito difícil porque eu enjoei muito, tinha a questão da alimentação. E como a gente sempre comia em restaurantes, tem aquela questão de ter muito cheiro, temperos muito apimentados, muitos temperos. E a gente sabe que no início, quem tá enjoando não consegue comer esse tipo de comida assim, muito temperada, com muito alho, muito cebola, com muita coisa, sabe? São comidas mais naturais que a gente consegue digerir, né? Mas frutas, verduras, legumes, aquela comidinha mais básica. Então, esse fato de sempre eu ter que comer fora, porque a gente vivia em hotéis, em restaurante e tudo mais. Então eu acho que isso meio que expandiu essa questão do enjoo. Eu ainda trabalhei um mês após a descoberta da gravidez e aí ficou insustentável porque eu enjoava muito mesmo. Chegava dias eu não conseguia comer nada e aí piorava ainda mais o enjoo. A gente sabe que a grávida, quando tem enjoo, se não comer, ainda é pior. Quando a gente come, a gente passa mal, chega até a vomitar, mas ainda dá um alívio. Mas se você não come, isso se intensifica ainda mais. Nessa gravidez agora de Guilherme, eu já não estava trabalhando fora de casa porque teve essa questão da pandemia. E aí a empresa ficou em home office, muitas coisas migraram para o online. E aí eu fiquei em casa, mas ainda assim eu enjoei bastante também. Eu creio que se eu estivesse viajando, teria sido a mesma coisa. Mas eu enjoei mais. Inclusive nessa daqui, eu acabei vomitando mais do que nada de Gustavo. Nada de Gustavo eu senti um mal-estar mais presente, era mais vezes durante o dia, era mais intenso. Mas na de Guilherme eu acabei vomitando mais vezes. Eu acho que por isso que a de Gustavo foi mais intensa, porque eu não conseguia vomitar. Eu vomitei algumas vezes, mas poucas vezes, acho que umas 2, 3 vezes. Já na de Guilherme agora, eu vomitei mais vezes. Então assim, em ambas eu me senti muito fraca. Ok, nesse início foi bem pau a pau, foi bem... Eu jurava que não ia enjoar nessa de Guilherme. Eu tinha plena convicção. Eu dizia, não, eu enjoei muito na de Gustavo, então com certeza nessa agora vai ser mais tranquilo, eu não vou enjoar. Mas, gente, foi horrível. As duas gravidezes eu enjoei muito, então assim, pra mim foi a pior parte. Ok, então vamos pra segunda etapa, isso no primeiro trimestre, né, ali nos primeiros 3 meses. Na verdade, de Gustavo e de Guilherme eu enjoei basicamente até o 5º mês, quase. 4, 5 meses eu enjoei. Uns 5 primeiros meses eu enjoei, de ambos, tanto Gustavo quanto Guilherme. Passou essa etapa, na de Gustavo, depois que passou a etapa dos enjoos, começaram, que na verdade a de Gustavo não passou de vez. Se eu fosse em um ambiente fechado, tipo restaurante, shopping, que tem muito cheiro de comida, vez ou outra dava aqueles, sabe?
aquelas náuseazinhas, nada comparada como no início, nada. Porque no início eu ia no shopping e eu saía correndo e disparada para um banheiro, para uma lixeira, para pegar um saco de... Eu passei momentos constrangedores, minha gente, foi horrível, dentro de ambientes fechados e dava vontade de vomitar e eu saía correndo feito louca e muitas vezes não sabia, era shopping novo, numa cidade que eu nunca tinha ido porque eu ainda estava trabalhando, sabia nem onde era o banheiro, eu saía desesperada, vendo a hora de vomitar ali no meio do povo mesmo. Então foi bem constrangedor, não foi legal não. E as pessoas, elas não olham pra você querendo ajudar, olham querendo criticar mesmo, tipo assim, nojinho, sabe? Mas é uma coisa simples que todo mundo passa, que toda mulher na gestação, eu sei que são poucas essas pessoas que não enjoam, mas normalmente as mulheres enjoam bastante, né? E é um processo delicado. Mas aí, passada essa etapa, começou a etapa da azia, de Gustavo. Eu senti muito azia, então nos primeiros 5 meses, depois que passou o enjoo, sim, eu ia falar que de Gustavo, basicamente, eu enjoei até o 9º mês em algumas coisas. Então, se eu fosse pra um lugar fechado, tipo, eu tava com 7, 8 meses, se eu fosse pra um lugar onde tivesse muito cheiro, ainda assim eu sentia umas náuseas bem de leve, algo mais brando, mas ainda assim eu sentia. E na de Guilherme não. Com 5 meses passou e passou mesmo. Eu sinto tudo quanto é cheiro normal agora, eu vou pra shopping, vou pra tudo e não tenho mais essa ânsia de vômito. Então tem uma pequena diferença aí já nessas gravidez. Outra coisa também que eu percebi de diferente é que na de Gustavo eu sentia muita azia. Porém, na de Gustavo eu comia mais errado. Eu comia muita massa, eu comia, sabe, tipo muito pão, muito macarrão. Eu sempre tive preferências por massas. Eu não gosto muito de proteína, de tipo assim, frango, carne, ovo. A minha comida de proteína ela é pouca. E eu comia muito carboidrato. E eu acho que isso influenciou muito na questão da azia, na época da gestação de Guga. Eu sentia muita azia, eu dormia sentada, principalmente no final da gestação, ali tipo com 8 meses e perto de ter o bebê já, eu dormia sentada porque eu tinha muita volta do suco gástrico, porque eu comia muita massa e tomava muito líquido, muito suco, muito essas coisas, sabe? Muita água. E aí acabava voltando. E eu dormia sentada. E eu passei um período na casa da minha mãe, porque meu marido foi fazer intercâmbio na Inglaterra. E ele passou um mês lá pra estudar inglês. E eu passei um mês na casa da minha mãe e eu comia mais errado, porque minha mãe fazia muita coisa, muita comida, comprava muita besteira também, muito pão, sabe, essas coisas. E eu acabava comendo porque é algo que eu gosto bastante. Já nessa segunda gestação, tipo assim, eu tive Gustavo e aí eu meio que despenquei de ladeira abaixo. Eu sempre treinei, sempre fiz planejamento alimentar com nutricionista. Quando descobri a gravidez, devido à quantidade de enjoos, eu fiquei muito indisposta. Os 6 primeiros meses, muito indisposta mesmo. E aí, com 7 meses, acho que eu fiz hidroginástica um tempo. Eu fiz um mês de hidroginástica na gravidez de Gustavo, que foi a primeira. E pronto, foi o único exercício físico que eu fiz. E aí, Gustavo nasceu e eu comecei a comer feito louca, porque disse que tinha que comer pra dar leite, né? Pra ter leite. Não cai nessa. É cilada, Bino. Tem um vídeo aqui onde eu falo se amamentar emagrece. E eu explico tudo lá, então depois se quiser dar uma conferida nesse vídeo que tá aqui no canal já. E aí eu comecei a comer muito errado, muito. Eu comia muita besteira e não me exercitava. Isso quando o Gustavo nasceu. Logo eu comecei a caminhar com 3 meses. E depois eu comecei a treinar. Com acho que 4 para 5 meses eu voltei pros treinos. Mas eu comia muito errado. Eu comia muito, tipo, eu começava a comer besteira na sexta. Então eu comia sexta à noite, sábado à noite, domingo à noite, às vezes durante a semana eu acabava comendo. E o que eu comia? Filé parmegiana, pizza doce, hambúrguer. Era uma, como é que eu posso dizer? Uma baixaria gastronômica. Comi muita besteira, resultado, minhas taxas ficaram tudo louca. Colesterol aumentou muito, a glicose subiu bastante. Eu não comia muito doce, mas eu comia muito carboidrato que se transformava em açúcar no meu organismo e aí minha glicose subiu. E logo em seguida eu engravidei de Guilherme, né? Gustavo tava com, eu não lembro quantos anos, eu acho que o Gustavo tava com 1 aninho e 4 meses, 1 ano e pouco ele tava, e foi programado, eu tava querendo já, eu engravidei de Guilherme. E nessa gravidez, devido a eu ter comido muita besteira, apesar de eu estar treinando, mas a gente sabe que na gravidez tudo se acentua. Então, por exemplo, se um nível de glicose numa pessoa que não está grávida é, sei lá, 100, uma pessoa que está normal 100, está com 100, uma pessoa que está grávida, isso aí já é considerado diabetes gestacional.
gestacional. E o meu estava 87. A partir de 90 já é considerado diabetes gestacional para quando a pessoa está grávida. Se você faz o teste de glicose, a partir de 90 já é considerado. Então assim, eu estava na beira, não me empurra que eu vou fazer besteira. Sabe aquela música que eu não sei nem se é assim, mas enfim. Já estava ali no limite, então eu precisei me reeducar. E aí eu comecei a treinar de novo. Nessa gestação de Guilherme, eu treinei praticamente a gestação toda. Só não treinei nos 3 primeiros meses. Eu sei que o pessoal diz que pode me treinar, que tarará e tudo mais, mas a médica não recomendou, por ser os 3 primeiros meses a gente sabe que são meses mais delicados, porque é o maior risco de abortamento, né? Então assim, eu preferi não treinar também. E aí na verdade eu fiz bicicleta bem de leve, caminhadas de leve, mas tudo bem de leve, até porque eu tinha muita indisposição devido aos enjoos. Mas passou ali os 4 primeiros meses, eu já comecei a fazer bicicleta, eu ia pra academia, eu treinava de leve. Então assim, eu tava me alimentando bem melhor nessa gravidez de de Guilherme. Então, essa gravidez ela foi bem mais tranquila nesse quesito. Por quê? Enquanto na de Gustavo eu não treinava e não me alimentava corretamente, na de Guilherme eu passei a fazer isso. Eu tava treinando, fazendo bicicleta, me alimentando saudável, né, de forma correta, com o planejamento alimentar que a nutricionista passou, porque as minhas taxas estavam todas alteradas e tudo se regularizou. Tudo mesmo. Resultado, eu não tive azia, eu não tive inchaço, coisas que eu tive na de Guga. Eu não tive retenção de líquido. Na de Gustavo eu tive muita azia, minha gente. Só vivia que nem um dragão cuspindo fogo pela boca. Eu tinha inchaço, eu tinha retenção de líquido, eu dormia e acordava com as mãos bem inchadas. Eu tô sentindo essa sensação de mão inchada agora, com 37 semanas, quase parindo, né? E na de Gustavo, bem antes, todas as noites, eu não usava nem aliança de noite, porque imprensava. Tipo, eu inchava muito, e aí tudo isso fazia diferença. Então, foi bem diferente as minhas gravidez nesse quesito. A partir dos 5 primeiros meses que eu comecei a me cuidar mais nessa gestação agora, que é a segunda, a treinar, a comer bem. Então eu vi totalmente diferença. Na de Gustavo eu tive várias crises de coluna, apesar de não fazer praticamente nada, mas de não fazer nada assim, tipo, eu não tinha filho, então eu repousava bem mais, mas eu tinha mais crise de coluna do que agora. E agora eu tenho o Gustavo, né? Ele tem 2 anos. E recentemente a menina que cuidava dele engravidou também e precisou sair. Eu não aguentava mais cuidar dele, porque ele início de gestação a gente sabe como é difícil. E aí eu passei a cuidar dele. Mas estava bem mais ativa nessa gestação. Eu tinha bem mais disposição, não tive azia, não tive crise de coluna. Tive uma crise agora, hoje inclusive, amanheci bem dolorida a lombar. Mas eu creio que seja mais por essa questão da barriga que tá bem maior, tá crescendo esses dias. E o fato também de como já tá aproximando o dia do parto e ficar mais ativa com o Guga, isso também prejudica um pouco, porque o Guga não para. É o tempo todo virado. E aí eu creio que isso, a falta do repouso, prejudicou um pouco também a minha coluna. E esses dias eu não tô conseguindo fazer exercício físico. Mas fora isso, eu me senti agora com 37 semanas. E na de Gustavo, com 8 meses, 7 meses, eu tinha crises horríveis de coluna. Minha coluna ficava super inflamada. Então, assim, teve muita diferença. Essa segunda gestação foi uma gestação bem mais saudável, bem mais tranquila, bem mais calma pra mim. O único incômodo que eu tive mesmo foram os enjoos no início. E agora, na reta final, com 37 semanas, eu tô tendo mais, precisando ficar de repouso, mas porque eu tava muito ativa mesmo com o Guga. E aí a médica sugeriu repouso, porque eu comecei a sentir umas contrações também. E ela falou, você tá com 36 semanas, faça repouso para que não tenha parto prematuro. Vamos ver se a gente segura aí no mínimo até 37. Mas vai dar tudo certo, eu sei que Guilherme só vai querer nascer com 39 semanas mesmo, no tempinho certo dele. E eu volto aqui para contar meu relato de parto. O Gustavo foi parto cesárea. Tô pretendendo ter parto normal com o Gui, mas não sei se vai dar certo. Mas eu volto aqui para contar para vocês a minha experiência. Já tem relato aqui sobre o meu parto cesárea, que foi super tranquilo. Se você também vai aí parir e quer saber um pouco como foi, dá uma olhada no meu relato de parto que tá aqui. É um dos vídeos lá do início, quando eu iniciei o canal. Vai estar lá para baixo, mas dá uma pesquisada. E é isso. Essa segunda gestação foi bem mais tranquila. Então, para mim, teve muita diferença, assim. Você se cuidar, você se tratar, fazer exercício físico, se alimentar de forma correta, faz toda a diferença na gestação. A primeira gestação, normalmente a gente ainda fica mais entregue. E a gente sabe que não precisa disso, ficar nesse ócio total de não fazer exercício, de não se alimentar com muita besteira. Acaba engordando, acaba poluindo as taxas, né? E aí depois você é obrigada, você se vê obrigada a fazer tudo corretamente. E eu percebi que ter hábitos saudáveis me ajudou bastante nesse processo. Foi uma gestação bem mais tranquila, eu me movimentei bem mais, fiquei mais ativa, mais disposta em relação à primeira gestação. Então, pra mim, tem diferença sim. Pronto, gente, isso aqui é um balanço geral aí de como foi as minhas gestações. Se você tá na primeira ou na segunda gestação, comenta aqui nos comentários, deixa aqui como é que tá sendo sua experiência, como é que foi também. E muito obrigada por ficar até o final, até a próxima. Tchau, tchau.